E aí, meu povo, tudo beleza por aí? Aqui tudo beleza. Vamos lá para mais um vídeo. Só que antes vou pedir para vocês, deixe seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e espalhe o vídeo para todo mundo. Beleza? Então bora lá. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a classificação periódica dos elementos. Com a descoberta de novos elementos no século XIX, os cientistas começaram a pensar em maneiras de organizar e classificar os elementos de acordo com as suas propriedades. Eles começaram a pensar nisso para facilitar os estudos, para facilitar as pesquisas. Então, em 1817, o cientista J.W. Dobereiner, não sei se fala desse jeito, eu vou procurar aqui no Google Tradutor e vou colocar o som desse nome aqui para vocês. Johann Wolfgang Dobereiner. Esse cientista reuniu alguns elementos em tríades, que eram grupos com 3 elementos com características e propriedades semelhantes. Por exemplo, o lítio, sódio e o potássio. Ele fez isso também com o cloro, o bromo e o iodo. Só que essa classificação em tríades não estava sendo suficiente. Então, em 1862, Alexandre de Champ-Courtois. Alexandre-Émile Béguyer de Champ-Courtois. Então, em 1862, esse cientista imaginou os elementos químicos em um parafuso, ordenando-os de acordo com a sua massa atômica. E nesse parafuso, ao passarmos por uma certa vertical, encontraríamos elementos com as propriedades químicas semelhantes. Desenhei aqui para vocês um esquema de como seria esse parafuso que ficou conhecido como parafuso telúrico. Nós teríamos elementos organizados em espirais e em cada linha nós teríamos os elementos com as características semelhantes. Vou deixar como exemplo para vocês aqui, organizado nesse parafuso, o lítio, o sódio e o potássio. Mas ainda, esse parafuso não era o suficiente para a gente classificar, para a gente poder ordenar todos os elementos conhecidos na época. Então, em 1864, dessa vez, o cientista holandês John A.R. Newlands, ao colocar os elementos em ordem crescente de massa atômica, verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, com exceção do hidrogênio. E essa classificação periódica ficou conhecida como oitavas de Newlands. Só para vocês terem uma ideia aqui. Então, segundo Newlands, as propriedades se repetiam a cada 8 elementos. Vamos pegar aqui como exemplo o sódio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8, o próximo elemento aqui, seria o potássio. Então, como essa classificação tinha vários defeitos, ela não foi para frente. Então, em 1869, 2 cientistas trabalhando separado propuseram tabelas semelhantes para classificar os elementos. Esses cientistas foram Julius Meyer, da Alemanha, que se baseava principalmente nas propriedades físicas, e o outro cientista, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Já Mendeleev baseou-se nas propriedades químicas para fazer a sua classificação periódica dos elementos. Porém, dos 2 cientistas, Mendeleev foi mais meticuloso, pois anotava os elementos e suas propriedades em cartões, pregava na parede do seu laboratório e ia mudando esses cartões até obter uma sequência que melhor destacasse a periodicidade das propriedades dos elementos. E foi com esse quebra-cabeça que Mendeleev esboçou a tabela periódica pela primeira vez, verificando a periodicidade das propriedades quando ordenadas de acordo com a ordem crescente de massa atômica. E como ele fez isso? Mendeleev colocou os elementos químicos conhecidos na época, mais ou menos 60, organizados numa tabela com 12 linhas, tomando cuidado de, na mesma vertical, colocar os elementos de mesma característica. Então, só para esquematizar mais ou menos, seriam 12 linhas na horizontal e os grupos na verticais, os grupos de 1 até 8. Então ele foi ordenando. Aqui no grupo 1, por exemplo, ficaria o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio e por aí vai.
Então, ele fez essa tabela em ordem crescente de massa atômica e ordenou de maneira que os elementos com mesmas propriedades químicas ficassem na mesma coluna, na mesma vertical. E ordenando os elementos pela massa atômica e pelas características, ele percebeu que ficavam alguns buracos vazios. E segundo Mendeleev, esses buracos vazios eram elementos que ainda não tinham sido descobertos. Tal previsão se confirmou mais para frente, com a descoberta de 3 elementos. Elementos esses que são o gálio, o escândio e o germânio. E além de prever esses elementos, Mendeleev previu também algumas características desses elementos. Uma outra coisa interessante que Mendeleev fez na época da confecção da sua classificação periódica dos elementos foi que ele inverteu o telúrio e o iodo de ordem. Pois o telúrio, apesar de ter massa 128 e o iodo massa 127, Mendeleev colocou esses elementos na tabela numa ordem diferente do que ele fez com os outros. Ele inverteu esses elementos. Ele fez isso para que cada um desses 2 elementos ficasse na sua coluna de propriedades químicas, fazendo com que o iodo ficasse na mesma coluna do cloro e do bromo. Mais tarde, essa previsão de Mendeleev provou-se estar correta mais uma vez, pois ele dizia que alguma coisa estava errada na medição da massa atômica desses 2 elementos. Com todas essas observações, Mendeleev estabeleceu a chamada lei da periodicidade, que diz que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. Beleza, então, meu povo, por hoje aqui é só. Vou pedir para vocês um joinha no vídeo, se inscrevem no canal e espalhe o vídeo aí para todo mundo, beleza? Então, até mais!